Eu desenhei um fluxograma onde a gente vai para a tela do computador para eu te explicar exatamente como esse processo todo funciona. E aí, imagino que você entenda melhor o que acontece do momento que o cliente pede o retorno, o reembolso ou uma reposição, até o que acontece dentro da sua conta em termos de custos e FIIs que podem gerar por esses retornos. Bom, então agora para a gente ir para o fluxo. Calma que parece tudo muito complicado, mas conforme a gente for andando por cada fluxo vai ficar mais fácil. Eu vou primeiro falar sobre como funciona todo o processo no caso dos retornos quando você utiliza o FBA, a logística da Amazon, e no caso do FBA. Então vamos começar pelo FBA. Então, quando você utiliza a logística do FBA, você teve um pedido em que o cliente agora ele não quer retornar, né? Ele não quer um reembolso e sim ele quer uma reposição. Se ele quiser uma reposição, no processo de retorno, ele vai lá na order dele, lá na conta dele de comprador da Amazon, ele vai selecionar se ele quer repor ou se ele quer um replacement ou se ele quer um reembolso. Então, no caso de ele selecionar um replacement, a Amazon vai gerar uma nova ordem com um pedido a valor zero para enviar. Então, nada vai acontecer com a ordem original, ela continua lá como uma ordem que foi gerada como venda e uma nova ordem vai surgir a valor zero. Então, deixa eu mostrar um exemplo. Então, esse aqui é um exemplo, onde se você entrar lá no Orders, você vai ver, ó, tem a quantidade 1, valor 0, que foi de um replacement. Você também consegue ver todos os replacements indo aqui no menu Reports Fulfillment e selecionando o Report de Replacements, onde você consegue ver todos os replacements. E aqui você vai ver que existe número da razão dessa reposição que o cliente deu. Então, existe uma classificação para esses números, onde cada número tem um motivo. Então, 1, se foi perdido, 2, se está com defeito, 3, se está danificado, 4, se foi enviado o item errado, e assim vai. Você consegue acompanhar as classificações que vem aqui na razão que ele deu para essa reposição. Então, no caso que ele está pedindo um reembolso, então ele não quer uma reposição e sim um reembolso, o que vai acontecer? A Amazon automaticamente vai remover essa venda, então aquela mesma ordem que antes estava lá com o valor do produto vendido, agora essa ordem vai entrar no relatório com valor negativo. Ela remove essa venda de você e automaticamente reembolsa o cliente. Então é como se ela acreditasse que o cliente de fato vai devolver esse produto. Só que aí ele tem 45 dias para devolver para a Amazon. Então, a Amazon vai gerar uma etiqueta de retorno que ela envia para esse cliente com algumas opções de onde ele pode retornar o produto. Se ele retornar o produto em 45 dias, vai para o restante do processo que eu vou falar agora, mas se ele não retornar, o que a Amazon vai fazer, ela cobra novamente desse cliente e te reembolsa 80% do referral fee. O referral fee é o percentual que você paga para a Amazon quando você vende. É um percentual que ele varia por categoria, mas a maioria é 15%. Então, você perde o FBA fee, porque afinal ela já fez essa logística no momento que você vendeu, mas ela te reembolsa 80% do referral fee, porque ela fala que 20% desse referral fee é o que ela chama de Refund Administration Fee, tá? Que ele não pode ultrapassar $5. Então, se o cliente agora devolver o produto, no momento que chega para o armazém da Amazon, a Amazon vai inspecionar esse produto para saber se ele está sellable ou não sellable. Sellable significa que ele pode ser vendido novamente como novo, ele está intacto, ou ele precisa de pequenos separos na embalagem, por exemplo. Se ele for não sellable, aí ele vai entrar como unfulfillable para você. Então, quando você vê lá o inventário que está unfulfillable, porque esse produto não pode ser vendido como novo. No caso dele estar sellable, a Amazon devolve ele para o armazém e você pode vendê-lo novamente. E aí você recebe os 80% do referral fee, porque ela cobra, como eu comentei, né, que nem na opção quando ele não devolveu o produto, ela cobra 20% desse referral fee como um refund administration fee. Então, aqui alguns exemplos. No produto que você vende a $20, referral fee de 15% é $3. Você paga $3 para a Amazon de comissão quando você vende esse produto. No momento do retorno, quando esse produto voltou para o teu inventário, você recebe de volta $2,4 e não os $3, porque é 80% desses $3, 0,6 fica com a Amazon de administration fee. Num exemplo de um produto que você vende a $200, esses mesmos 15% vão ser $30, e aí você recebe $25 do que você pagou inicialmente de 30, porque ele não ultrapassa $5. Então, pela conta
conta, você receberia 6, né? Você pagaria 6 de FII para a Amazon, mas como a gente paga no máximo $5, você recebe 25 e 5, fica com a Amazon de administration fee. Um outro ponto importante é o novo processing fee que a Amazon introduziu em junho de 2024. Antes, esse processing fee, ele era cobrado somente para roupas e calçados, que tem uma alta taxa de retorno. Agora, ela está falando, se você tiver uma taxa de retorno acima da média da categoria, tudo que exceder essa média do que você tem, você vai pagar. Então, aqui um exemplo, onde se você entrar na página do FBA Returns, então tem aqui Seller Central, FBA Returns. Existe um dashboard onde você pode acompanhar toda a tua taxa de retorno, inclusive aqui embaixo por produto, e aí você vê quanto você tem de taxa de retorno e quanto é da categoria, que é esse Return Rate Threshold. Então, no caso desse produto, ele tem uma taxa de retorno menor que o da categoria. Então, ele não vai pagar o Return Processing Fee, mas isso todo mês é avaliado. Agora, no caso desse produto, por exemplo, atualmente ele está com uma taxa de retorno de 10,9, a categoria tem 8,1. Então, ele vai pagar o excedente quando fechar um mês. E aqui, se você clicar na flechinha, você consegue ver tudo isso mês a mês. Então, por exemplo, em maio ele ficou 7,3, abaixo da categoria, não pagou nada de Return Processing Fee, mas em abril ele ficou em 8,25% com esse produto. Então, ele pagou essa diferença das unidades que ultrapassaram 8,1 para 8,25, que foram 2 unidades de Return Processing Fee. Agora, vamos para o exemplo do produto quando ele é classificado unfulfillable, ou seja, ele não pode ser vendido como novo. A Amazon vai ver de quem é a culpa por esse produto não poder ser vendido como novo e vai classificar em 5 categorias diferentes. Se ele foi danificado pela logística, se ele está simplesmente danificado, se foi danificado pelo cliente, se ele está expirado ou com defeito. No caso desses 3, do Customer Damage, expirado ou com defeito, você não tem as opções desses programas de recuperação. Ele vai automaticamente para retornar ou destruir, dependendo da configuração que você tem, que indo aqui em configurações Fulfillment by Amazon, aqui em Unfulfillable, você seleciona se você quer retornar ou destruir produtos que são unfulfillable. Se você selecionar para retornar, você tem a opção de retornar toda semana, 2 vezes por mês, coloca o e-mail, o endereço de retorno e aí automaticamente a Amazon vai retornar para esse endereço que você colocou. Se você colocou para destruir, ele entrando nessa classificação para destruir, ela vai destruir imediatamente. Os dois têm um FII, tanto o retorno como o da destruição, os custos são os mesmos e a destruição e a remoção, ela tem um custo que ele é baseado se o produto ele é tamanho standard ou large book e aí pelo peso. Então, por exemplo, se você tem um produto que ele é standard size, dependendo desse range do produto, ele vai de $1 a 2,89 ou mais, né? Se ele pesar mais de 2 pounds, tem um incremento aqui, vai de $1 a 3, $4 por unidade, dependendo do peso dentro dessa categoria de standard. Bom, se o produto, então, dessas 3 classificações, ele vai respeitar o que você configurou para retornar ou para destruir. A única exceção é se o produto ele for consumível, então os produtos são consumíveis. Na categoria de baby, se tiver voltado o produto com vidro quebrado ou produto de sexual wellness ou inflamáveis, ela não vai respeitar retorno ou destruição, ela vai automaticamente destruir, tá? Para essas categorias. Para essas 3 classificações de unfulfillable, ela vai respeitar o que você colocou. Se os produtos que foram classificados como danificados pelo carrier ou que estejam danificados, você tem 3 opções de programas antes de entrar em retornar ou destruir. Vai exatamente nessa ordem. Então, quando você vem aqui de novo, nas configurações, se você, por exemplo, selecionar que você quer entrar no programa refurbishment, ele vai primeiro tentar o refurbishment, depois o que sobrar vai para retornar ou destruir, dependendo da configuração. Se você tem os 3, vai primeiro para esse programa, depois o restante das unidades para esse, depois para esse e depois o que sobrar para retornar ou destruir. Então, sempre vai seguir essa hierarquia dos programas. O que são esses programas? O refurbishment ou repackaging são pequenos
pequenos reparos na embalagem, etiqueta, onde o produto pode, inicialmente ele foi considerado como não sellable, mas com pequenos reparos ele pode voltar para o inventário e ser vendido. Já o Grade Resell Liquidation, não. Eles não voltam para serem vendidos e sim, você vai vender como usado mesmo, como unfulfillable, para tentar recuperar uma parte desse inventário. O Grade and Resell são reparos já maiores, onde a Amazon vai gerar novos SKUs para esses produtos automaticamente lá no seu Seller Central. E aí ela vai classificar quão aceitável está esse reparo. Então ela pode gerar um SKU para o produto ser vendido como novo, né, mas não novo, em muito boa condição ou aceitável. Então, todos eles vão entrar como like new, então o consumidor vai ver que ele não é novo e sim como novo, e aí você paga um process fee para esse programa por unidade que vai de 1,50 a 4,10, dependendo do tamanho e peso também. Então é uma forma de tentar recuperar do produto não ser vendido como novo. Aqui tem que tomar muito cuidado com esses dois, porque dependendo do tipo de produto, às vezes esse recuperar pode ter um efeito contrário, porque se o produto envolve partes ou se qualquer tipo de manipulação que o cliente teve e a Amazon avaliar que ele está em condições aceitáveis, ele não tiver, às vezes o cliente pode receber, ter uma experiência ruim e acabar deixando um review negativo. Então, para produtos super simples, que não exigem muito de reparo, esses programas são ótimos, se não, tem que tomar muito cuidado para selecionar. Bom, já o Liquidation, a Amazon vai vender para atacadistas e liquidadores, né? Compram em grandes quantidades, às vezes caixas fechadas de vários produtos, a um preço que pode variar de 5 a 10% do seu valor de venda. Então, por exemplo, se você tem um produto que você vende a $100, você pode recuperar entre a 5 a 10 dólares, mas geralmente de 8 a 10 dólares, tá? De 8 a 10%. Mas, em alguns casos, ela vai negociar a preços menores. E isso já retirando os FIIs também que ela vai te cobrar desse liquidation. O liquidation você pode, inclusive, usar ele para produtos que não necessariamente estão fulfillable. Então, produtos que estão lá parados, que você não consegue vender, ao invés de você ficar pagando FIIs extras lá de estoque parado acima de 181 dias, você também pode usar o liquidation. Para usar, como eu comentei, não basta ter só lá configurado, você tem que criar uma ordem de liquidation. Então, se a gente vem aqui, vamos pegar um exemplo, esse produto, eu venho aqui em criar remove order, que ele fica dentro de remove order, vejam que tem a opção aqui de liquidation. Então, se eu seleciono o liquidation, eu coloco, ela fala, para liquidation eu tenho para esse produto 7 unidades disponíveis, e aí eu vou revisar e confirmar, e aí ela vai tentar negociar essas unidades para esses atacadistas, tá? E aí, em todos os outros casos, tudo que sobrar, então, lembrando, né, que é uma hierarquia para essas duas classificações. Se você tem o refurbishment, vai tentar aqui primeiro. Se você tem o grade resell, tenta esse, depois esse. E por último, entra o liquidation. E aí, o que sobrar de unfulfillable vai retornar ou destruir, dependendo da sua configuração, a não ser que esteja em uma dessas categorias que eu comentei, que aí não vai respeitar isso, vai direto para destruir. Lembrando que também nas configurações a Amazon já deixa habilitado para o FBA Donations, que quando entra para destruir, antes de destruir, ela vai ver se o produto é elegível para doar. Então, quando você vai lá nas configurações, ela tem órgãos onde ela doa, aqui, o FBA Donations, tá vendo? Ele fica enable, você pode desabilitar, mas não tem porquê, né? Então, ao invés de destruir, ela pode doar esse produto. Bom, espero que você tenha entendido aqui o processo todo de FBA.